Integridade e sabedoria, lições de Provérbios 19, 1 a 3, né? Então é isso que nós vamos compartilhar nessa manhã. E eu quero começar, na verdade, lendo esses versículos com você, né? Provérbios, no capítulo 19, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: é melhor ser pobre e honesto do que desonesto e tolo. O zelo sem conhecimento não é bom. A precipitação causa erros. A insensatez do homem arruína a sua vida, mas ele coloca a culpa no Senhor. Provérbios é uma coletânea de palavras, né? Ou seja, os escritos na sua maioria de Salomão, ou seja, são palavras de sabedoria e palavras práticas para o nosso dia a dia. Esses ensinamentos eles foram organizados, na verdade, para que pudesse, na verdade, trazer essa orientação, não apenas para o povo da antiguidade, mas para nós também, de forma a nos levar a refletir, ou seja, sobre aquilo que nós estamos vivendo. E, em especial, no capítulo 19, nós somos levados a refletir sobre a importância da integridade, do conhecimento e da paciência. Integridade, conhecimento e paciência são virtudes, na verdade, que nós precisamos nos ater para a nossa vida. As palavras de Salomão aqui, elas visavam, na verdade, corrigir os comportamentos imprudentes e promover uma vida justa e sábia, que é, na verdade, aquilo que nós buscamos para o nosso dia a dia hoje também. Quando nós olhamos para aquilo que se conhece a respeito de Salomão, nós sabemos que um dos destaques da vida de Salomão, na verdade, uma das características principais é a sua sabedoria. E as suas palavras, na verdade, ainda hoje, elas têm um impacto tremendo. E a gente percebe que muitas pessoas orientam sua vida, orientam seus negócios, orientam tantas coisas a partir da sabedoria de Salomão. E nós, na verdade, nessa manhã, nós vamos entender que essa sabedoria, ela tem uma origem, e a origem dessa sabedoria é Deus. E sendo assim, essa sabedoria também está disponível para nós. E nós podemos, na verdade, viver, desenvolver e experimentar aquilo, na verdade, que os israelitas, que o povo experimentou ali, a partir desse líder, na verdade, sábio. Ou seja, essa sabedoria na vida de Salomão, ela trazia, ou seja, ela afetava a vida daqueles que estavam perto dele, daqueles que eram governados por ele, daqueles que estavam sob a influência dele. Presta atenção, nos influencia até hoje. Agora presta atenção numa coisa: a sabedoria de Deus na sua vida, ela pode influenciar também a vida daqueles que estão perto de você. Para os israelitas, esses provérbios aqui, na verdade, são instruções vitais para evitar comportamentos tolos e desastrosos. A mensagem ela se aplica igualmente, ou seja, nos desafios do dia de hoje, onde muitas das vezes o que acontece conosco? Nós somos tentados a agir impulsivamente, de maneira muitas das vezes também desonesta, para obter ganhos rápidos. Quantas coisas você não vê aí, ou seja, no seu cotidiano, que são promessas, na verdade, tão fortes, de enriquecimento, na verdade, ou seja, rápido, e você avalia aquilo e de repente se você para um pouquinho, você vai perceber o seguinte: olha, exige, na verdade, um tchan aqui de precipitação, de urgência, de uma situação não tão honesta assim, ou seja, não tão íntegra assim, mas o resultado vai valer a pena e a gente começa, na verdade, a ser tentado por essas coisas. Agora, Provérbios ele nos faz lembrar, na verdade, a priorizar nas nossas vidas o que? A honestidade, a buscar o conhecimento e agir com prudência para evitar consequências que são negativas. Ou seja, já dizia o pastor que me batizou, ele tinha uma expressão que ficou muito gravada na minha mente. Não era uma expressão bíblica não, mas uma expressão de sabedoria popular, que ele dizia o seguinte: olha, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Prudência e caldo de galinha não faz mal nem para ninguém. Ou seja, você ser prudente, você ser, na verdade, comedido nas suas ações, isso, na verdade, é bênção para a sua vida, e isso tem respaldo, na verdade, na palavra de Deus. E é o que o texto de hoje, na verdade, traz para nós a necessidade, na verdade, de vivermos com prudência, para que nós possamos evitar consequências que mais à frente, que no futuro, seja um futuro distante ou um futuro próximo, nós venhamos nos arrepender. Quantas situações você tem na sua vida que você viveu, ou seja, de maneira precipitadamente, você agiu ali no impulso e isso trouxe prejuízo para a sua vida? Eu acredito que todos nós, em algum momento, já vivemos isso.
Portanto, esse texto aqui de Provérbios 19, de 1 a 3, nós podemos trazer algumas aplicações. E a primeira delas é você o seguinte: olha, imagine que você está enfrentando, na verdade, uma decisão financeira difícil, você está passando um momento de crise, ou seja, como que você vai lidar com isso? Em vez de optar, na verdade, por uma solução desonesta ou precipitada, esse provérbio ele nos ensina a agir com honestidade e paciência. Lá em Provérbios, no capítulo 11, o verso 3, a Bíblia diz o seguinte: olha, a honestidade guia as pessoas corretas, mas a falsidade destrói os desonestos. Então presta atenção, o que nós precisamos entender na verdade é que a nossa dependência, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Nós tomamos decisões todos os dias, erramos e acertamos, e nas coisas na verdade espirituais, mas também nas coisas naturais. Agora, uma coisa que é importante nós entendermos é o seguinte: a nossa vida com Deus, ela pode na verdade influenciar todas as áreas das nossas vidas e principalmente a nossa vida cotidiana. Ninguém está livre de passar uma crise na verdade financeira, um momento difícil, ou seja, nós somos afetados pelo meio que nós vivemos e as nossas decisões também fazem isso. Então, ou seja, às vezes nós nos colocamos em situações, ou pessoas que estão próximas de nós nos pressionam, nos colocam em situações difíceis, e o que nós somos tentados? A tomar o caminho mais fácil, a tomar o caminho, na verdade, que resolve aquele problema, na verdade, de uma maneira que não é o melhor. Quando você está em aperto, em dificuldade, quem que você procura primeiro? Quando o seu problema na área financeira, quem que você procura primeiro? Você procura quem? O banco? O agiota? Você procura quem? Ou você procura o Senhor? Nós precisamos, na verdade, entender que do Senhor nós temos solução. Então, ou seja, nós precisamos nos posicionar em Deus para buscar Ele. Ele tem a solução correta, Ele tem a chave, na verdade, de sabedoria para que nós possamos, na verdade, sair dessa situação. Mas nós somos precipitados, nós queremos tomar o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, o caminho mais imediato, e quantas das vezes nós não criamos mais problemas por causa disso. Quando nós estamos, na verdade, ou seja, afetados por essa urgência, ou seja, isso gera em nós, na verdade, ou seja, os nossos filtros são prejudicados e nós, na verdade, não percebemos e tomamos decisões precipitadas que trazem problemas muito maiores. A pergunta que nós precisamos fazer diante disso é a seguinte: olha, como aplicar honestidade e paciência em decisões financeiras? A questão, na verdade, é submeter todas as suas decisões ao Senhor, é confiar nele, é buscar a orientação de Deus, é saber, na verdade, ou seja, para que Deus traga paz ao seu coração. A Bíblia diz que a paz ela é o árbitro. A paz de Deus seja o árbitro. Então, ou seja, é nós nos colocarmos diante do Senhor e apresentar essas situações ao Senhor, ouvir o Senhor, experimentar o Senhor, buscar do Senhor, ou seja, entregar nas mãos do Senhor e permitir que Ele faça isso, mesmo que isso na verdade não esteja dentro do nosso tempo. O tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso. E olha, quantas das vezes nós tentamos resolver na força do nosso braço, nós fazemos o problema ficar pior ainda. Então, ou seja, nós precisamos ter paciência, precisamos buscar sabedoria de Deus. Uma segunda aplicação, na verdade, está relacionada com o nosso ambiente de trabalho. É comum, na verdade, ver pessoas agindo impulsivamente para impressionar ou alcançar resultados rápidos. E a gente não percebe que nessas horas, muitas das vezes os nossos valores ficam para trás, muitas das vezes nós nos colocamos em situações que negam a nossa fé, que geram um testemunho duvidoso, que geram, na verdade, uma situação que não é aquilo que Deus planejou para nós, não é o melhor de Deus para nós. Por quê? Porque nós estamos negligenciando valores, nós estamos negligenciando aquilo que a Bíblia nos ensina. E na verdade, quando nós começamos a agir assim, não é que Deus ele nos castiga simplesmente, não é isso, mas é porque nós saímos, na verdade, deliberadamente, por causa das nossas atitudes, nós saímos da área de proteção do Senhor, ou seja, nós saímos da área de influência do Senhor e começamos a agir por nossa conta e risco. E isso traz problema, ou seja, esse provérbio 19, ele nos adverte sobre o perigo da precipitação. Provérbios 16:32 concorda e diz o seguinte: olha, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.
é você entender, na verdade, ou seja, que o que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer. A questão toda é a nossa dependência, é confiarmos nele e esperarmos nele. Na sua vida profissional, ou seja, você precisa, na verdade, ou seja, o que precisa ser ajustado na sua vida profissional em relação, ou seja, à precipitação, à busca de sabedoria, ou seja, você tem sido sábio em relação você tem sido um profissional sábio, ou você tem sido um profissional precipitado, que sempre tem a resposta antes da pergunta sair, e você fica naquela, ou seja, tentando antecipar, e muitas das vezes, quantas das vezes você não erra por causa disso, você não falha por causa disso, ou você não se coloca numa situação difícil exatamente porque você não, ou seja, avaliou todo o contexto. Ou seja, a Bíblia está nos orientando a ter paciência, a ter prudência, a ser sábio na verdade. Uma terceira aplicação ainda que esse texto traz para nós é em nossos relacionamentos. Às vezes nós culpamos os outros ou até mesmo a Deus pelos nossos problemas, em vez de reconhecer as nossas próprias falhas. Quantas das vezes nós não observamos que fomos nós que abrimos essa brecha, abrimos oportunidades para os problemas chegarem nas nossas vidas. Nós é que demos, na verdade, por causa da nossa precipitação, por causa da nossa falta de vigilância, nós demos espaço, na verdade, para que o inimigo pudesse usar outras pessoas para fazer o quê? Para trazer prejuízo para nós. E nós, na verdade, ou seja, começamos a rotular os outros. Eu estou vivendo esse problema é por causa que fulano fez isso, aquilo, outro, mas eu esqueço, na verdade, que antes dessa pessoa ter feito isso, foi eu que abri, na verdade, a porta, me precipitando, agindo sem refletir adequadamente, sem orar ao Senhor, sem consagrar ao Senhor. Quantos relacionamentos são constituídos aí? Falo de relacionamentos pessoais, por exemplo, casamentos, namoros e tantos outros relacionamentos que são importantes para a nossa vida, mas que começam, na verdade, de uma forma errada, ou seja, precipitada, sem oração, sem entendimento. Às vezes as pessoas nos procuram e falam assim: pastor, abençoa aqui o meu relacionamento, abençoa o meu casamento, abençoa o meu namoro aqui, o meu noivado. E é evidente que a gente olha e fala assim: vamos abençoar, vamos declarar a bênção de Deus. Só que qual que é o ideal? O ideal, na verdade, é buscar o Senhor para que esse relacionamento ele seja gerado no Senhor. Mas o que nós fazemos? Nós escolhemos, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa forma, e nós queremos que Deus corrija o problema que nós causamos. Deus ele é eterno em misericórdia, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, mas isso não vai nos livrar do processo, ou seja, do processo de transformação. Agora, se você na verdade age com sabedoria e paciência e busca no Senhor o direcionamento para isso, não quer dizer que você não vai ter problemas, porque problemas existem, na verdade, e nos ajudam a crescer. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, isso vai aliviar a carga. Por quê? Porque você está debaixo de um princípio. Qual é o princípio? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu começo, na verdade, a estabelecer as minhas decisões, aquilo que eu vou fazer, seja em que área for, eu começo a submeter ao Senhor, eu começo a questionar o seguinte: olha, eu vou me decidir em relação a isso, mas isso abençoa a minha vida espiritual, isso tem a ver com aquilo que eu creio, ou na verdade tem traz para mim apenas um benefício financeiro abençoador? Entende? Que nós precisamos nos preocupar não é com a bênção, é preocupar, na verdade, ou seja, não é apenas em receber a bênção, mas é estar debaixo da bênção do abençoador. Ou seja, é não apenas desfrutar da bênção, na verdade, mas desfrutar do relacionamento com o abençoador. Ou seja, se eu me relaciono com o abençoador, a bênção vai ser consequência. Isso é sabedoria, isso é entender, na verdade, como que as coisas funcionam. Todas as coisas estão no controle de Deus. As pessoas, na verdade, estão buscando as mãos de Deus, ou seja, aquilo que Deus pode fazer. E não há problemas nisso, porque Deus, na verdade, Ele realmente pode fazer tudo. Mas se você buscar a face do Senhor, aquele que tem a face, aquele que se relaciona com intimidade, Ele não tem só as mãos, Ele tem tudo
da parte de Deus. Isso é, na verdade, sabedoria da parte de Deus. Mas o que nós fazemos? Nós queremos resolver os problemas do nosso jeito. E aí os problemas eles se amontoam. E aí nós culpamos, na verdade, as pessoas, culpamos a Deus. Ah, mas Deus não me ouve. Ah, eu estou cansado porque parece que eu fiquei, na verdade, ou seja, eu sou desprestigiado diante de Deus. Não, é você entender o que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, ele vai colher. Nós plantamos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. A colheita, ou seja, ela é resultado daquilo que nós semeamos, ou seja, semear é opcional, colher não. Então, ou seja, já que semear é opcional, semeie de maneira correta. Pastor, mas como que eu faço isso? Eu não dou conta. Querido, Deus sabe disso. E é por isso que Ele é rico em sabedoria, Ele tem prazer em nos abençoar. Busque a sabedoria da parte de Deus, que você vai experimentar isso, que você vai desfrutar desse favor, que você vai desfrutar daquilo que Deus preparou para você. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quais áreas que você pode, no dia de hoje, buscar a orientação de Deus? Quais são as decisões que você tem que tomar ao longo desse dia? Quais são, na verdade, as atitudes que você está necessitando que aconteçam na sua vida, que você precisa se posicionar? A pergunta é: você tem consagrado o seu Senhor? Você tem entregado o seu Senhor? Você tem buscado de Deus sabedoria da parte dele para decidir em relação a isso? Ou você está em dúvida em relação às oportunidades que está e você não sabe: ah, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu não sei qual que é o melhor, ah, se eu for para ali eu ganho isso, se eu for para aqui eu ganho aquilo, e você fica questionando isso só no nível natural, e você não percebe que Deus tem coisas muito maiores para você. Ele é rico em sabedoria, querido. Busque ao Senhor, na verdade, ou seja, entenda esse princípio, na verdade, de assumir a sua responsabilidade. A nossa responsabilidade é o quê? É confiar no Senhor, é depender do Senhor de fato. A gente percebe isso em toda a palavra de Deus. São princípios eternos que a palavra de Deus traz para nós. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, nós recebemos esse incentivo de que aquele que tem necessidade de sabedoria, busque a Deus. Buscar a sabedoria de Deus é uma opção que você tem. Agora, isso não é automático. Isso não é algo que acontece automaticamente, não. Você precisa buscar, você precisa se posicionar, você precisa, na verdade, se colocar debaixo, na verdade, daquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Pastor, mas como que eu faço para buscar sabedoria? Bom, só de você estar aqui assistindo essa live, participando aqui, já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo, ou seja, você está se posicionando para ouvir algo da parte de Deus. Agora, você não pode ser apenas ouvinte, você tem que ser praticante, ou seja, você tem que buscar mais, você tem, na verdade, de buscar experimentar mais, de amadurecer a sua fé, de experimentar mais de Deus, de se posicionar mais em Deus. Atitudes, na verdade, que são consequências do ouvir. Primeiro eu ouço a palavra, depois eu creio na palavra, e a partir que eu ouvi e criei, eu começo a colocar isso em prática. O processo é esse, mas muitas das vezes nós ficamos só no ouvir. Nós ouvimos, e aí na hora da decisão, nós fazemos aquilo que está na nossa mente, e é nessa hora que nós falhamos. Mas qual que é o papel, qual que é o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje? Que é tempo de você se posicionar e experimentar mais de Deus. Olha, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos perceber o seguinte: olha, o ensinamento de Jesus, ele completa esse ensinamento e ele dá importância, na verdade, a construir as nossas vidas sobre um fundamento sólido. Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, você vai ter essa palavra sobre fundamento. Aquele que constrói a sua casa na areia e aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre o firme alicerce. E qual que é o desafio? Construir a nossa vida baseados, firmados no Senhor, que é a pedra angular, que é a rocha da nossa salvação. Ou seja, não na areia. O que é a areia? A areia muitas das vezes é a nossa opinião, a areia muitas das vezes é a sabedoria humana, é o que todo mundo faz, é o que você aprendeu desde pequeno e etc e tal. Querido, não tem como você viver uma vida nova se você continua fazendo as mesmas coisas. É insano você esperar um resultado diferente se você continua fazendo as coisas do mesmo jeito.
Então, ou seja, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos experimentar de Deus, e o Senhor está se posicionando diante de nós nessa manhã, oferecendo para nós o que? Sabedoria. Sabedoria da parte de Deus, sabedoria que está para além da sabedoria humana, para que nós possamos viver uma vida sobrenatural. Vida sobrenatural é aquela vida que está para além do natural. No natural você pode isso, no natural você pode aquilo, mas no sobrenatural não há limites. Aleluia! Seu problema pode ser difícil, sua situação pode ser complicada, é impossível para a medicina, é impossível para os homens, é impossível para tantas coisas, mas não é impossível para Deus. É impossível, mas Deus pode. Você pode declarar isso nessa manhã? É impossível, mas Deus pode. Talvez você está diante de um problema que você não sabe mais o que fazer. Você já chegou à conclusão: olha, é impossível resolver esse problema. Você vai dizer para esse problema hoje: olha, é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Por quê? Porque é isso de fato que nós precisamos crer. Nós vimos aqui hoje então, em Provérbios 19, de 1 a 13, ou seja, esse chamado a viver com integridade. Pastor, mas viver com integridade num mundo tão corrupto, tão problemático como os nossos dias? É impossível, mas Deus pode nos ajudar. Deus pode te capacitar para que você possa viver de maneira integral, de maneira íntegra, mesmo que a sociedade seja pervertida, mesmo que a sociedade seja toda complicada. É impossível do ponto de vista humano, mas Deus pode. Olha, nós somos chamados, na verdade, a buscar esse conhecimento e agir, na verdade, com prudência. O Senhor, nessa manhã, Ele te capacita. Você precisa experimentar disso para que você possa viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para que eu e você possamos viver isso, é necessário que a nossa mente seja transformada. E a nossa mente é transformada pelo quê? Pelo lavar da palavra de Deus, pela influência da palavra de Deus. E é isso que o Senhor está liberando sobre a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida um novo nível de sabedoria, sabedoria sobrenatural, para que você seja capacitado a agir com integridade, agir com paciência, agir com prudência, na verdade, para que as suas decisões sejam mais assertivas. E essas atitudes, elas não simplesmente vão guardar vocês do erro, mas elas vão alinhar você à vontade de Deus. E quando você se alinha à vontade de Deus, as coisas destravam e você começa a viver de fato a vida abundante que Ele tem para você. Querido, o Senhor, Ele tem uma vida abundante para você. O que você precisa fazer? Você precisa se posicionar em Deus. Você precisa se posicionar em Deus, crer de fato que é do interesse dele abençoar a sua vida e viver essa realidade em nome de Jesus. Nós vamos encerrar este momento nosso aqui orando. Eu quero orar pela sua vida. Olha, nós vamos pedir ao Senhor, na verdade, que Ele nos dê essa sabedoria, que Ele nos dê força para viver de acordo com esses princípios que estão na sua palavra, que são simples, que são, ou seja, singelos, mas são verdadeiros. Às vezes nós queremos as coisas tão complexas, e é tão somente se colocar debaixo da vontade de Deus, depender dele e experimentar aquilo que Ele já planejou para nós. Amém? Você crê nisso, querido? Ora comigo neste momento. Pai, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, Deus, que são liberados sobre nós nessa manhã. Obrigado, Deus amado, porque a Tua palavra, ela nos guia, Deus, ela nos instrui, ela nos direciona, Deus amado, a viver com integridade e buscar sabedoria em Ti, Senhor, para agir com prudência, com paciência, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, nos revista, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que nós possamos viver essa realidade hoje, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, que nós não sejamos levados pela ansiedade, que não sejamos levados pela impaciência, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós nos submetemos ao Senhor, confiamos no Senhor, ó Deus, e pedimos, ó Deus, age com liberdade nas nossas vidas, Pai, no poderoso nome de Jesus, que as nossas vidas, ó Deus, reflitam os Teus ensinamentos e tragam glória para o Teu nome. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, por capacitação. Oh Espírito Santo, nos capacita a viver a vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e nós tomamos posse, Deus amado, dessa palavra, oh Senhor, da sabedoria que vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Age no nosso meio, Pai, é o nosso clamor nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória